Hoje eu quero trabalhar algo com vocês que confesso que para a pessoa que entende tudo o que está acontecendo é muito mais fácil entender as Escrituras. Mas para uma pessoa que só vem no culto e só presta atenção naquele dia que ela ouviu a pregação e não está fazendo uma conexão com tudo aquilo que Deus está trazendo, a pessoa não vai ter igual teor de conhecimento, de entendimento para a sua própria vida, como que ela poderia estar aplicando. Eu vou deixar um momento da oferta para ser em meio à ministração de hoje, amém? Porque tem tudo a ver com a ministração que eu vou estar trazendo para nós refletirmos aqui, segundo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas eu quero convidar você hoje a fazer um passeio rápido sobre tudo aquilo que Deus nos tem dado nesses meses de ministração. E tem tudo a ver com a palavra de Deus. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 37. Este mês o tema que nós estamos ministrando é dupla honra. Amém? E tudo aquilo que nós temos ministrado está dentro desse momento profético que todos nós conhecemos. Mas eu vou fazer questão de lê-lo, porque ele é a base, vamos dizer assim, é aquele pano de fundo do cenário de tudo aquilo que nós estamos ministrando desde o início do ano. Você lembra que nós iniciamos o ano? Amém? Estamos no terceiro mês, mas já iniciamos o ano. Muita coisa já aconteceu, amém? Eu, pelo menos espiritualmente, dentro do meu coração, está bombando de coisas. E também na vida física também, né? Assim como a sua, tem um montão de coisa para fazer, amém? O pastor ontem falou assim, já pensou? Você pega e olha para sua esposa, você fica ali olhando, admirando, e ela acorda e você fala para ela, estou aqui te admirando há 1 hora. Tem que ter bastante tempo para estar 1 hora admirando ali parado, né? Dificilmente a gente consegue acordar e ter 1 hora de acordar aos poucos para começar a vida, não é? A gente já acorda, já escova o dente, já corre ali, toma um café, quando dá, sai correndo, e aquela correria do dia a dia, e muitas coisas vão passando desapercebidas para nós. E uma das coisas que passa desapercebido é a ação de Deus. Achamos que estamos numa vida tão natural e Deus não parou. Deus ele não para, Deus não mudou os planos dele, Deus continua com os mesmos planos e Deus está revelando através da palavra para nós coisas tremendas. Eu não sei se você entende a importância da escrita, né? A importância da palavra. Dentre toda a criação, né, se você for para o ambiente acadêmico, eles não vão falar diante de toda a criação. Vão falar que nós somos animais, né? Muitas vezes o pessoal defende essa ideia. Mas veja que nós diferenciamos muito dos animais, né? Por quê? Você não vê, a não ser em desenho animado, né? O cachorrinho escrevendo, né? Você não vê o cachorrinho tomando decisões. Você não vê um cachorro conversando com o outro dizendo isso é certo, é errado, não existe isso. E eles também não fizeram uma cartilhinha, né? Existe uma linguagem. Linguagem pertence a todos, né? A linguagem dos animais, ou seja, a maneira que eles se comunicam. Linguagem para ser humano também, são várias maneiras de você se comunicar. A linguagem não está ligada somente à fala, né? Não tem a linguagem de sinais. É uma maneira de você se comunicar. Então, a linguagem está mais no sentido de comunicação. Deus também, ele baixou o nível, né? Ele baixou o nível. Não no nível, eu falo de santidade, mas ele baixou o nível para se comunicar com a gente, para a gente não ficar perdido. E nesse baixar o nível, ele foi comunicando as coisas na escrita. Uma maneira que nós temos de registrar pensamentos, né? Tem alguém que ainda escreve diário? Não, ninguém, dificilmente. Tem um diário. Mas é muito legal, né? Eu confesso também que eu não tenho. Mas é muito legal quando você vê, principalmente, diários de grandes pregadores. Já leu, pastor? Tipo, o diário de Charles Finney, falando sobre vida de oração. É tremendo. Cada dia ele traz algo sobre oração, né? Não somente como devocional, mas é o diário dele. Imagina você poder falar, escrever o seu dia a dia com Deus. O que foi que você viveu nesse dia com Deus? Deve ser algo tremendo, né? E tem que ter um tempo. Eu tenho mudado muito a minha fala, procurado mudar muito minha fala e meu entendimento, que eu não preciso pedir mais tempo para Deus, porque isso ele não vai mudar.
Não vai existir. Seu pedido é tolo. Ah, Deus, eu quero mais tempo. Não. Você precisa ter sabedoria para administrar as coisas dentro do tempo que você tem. As 24 horas serão as mesmas para todo mundo. O que você vai fazer delas vai diferenciar da sua capacidade de administrar o seu dia a dia. Amém? Mas ter esse tempo de você encontrar nas Escrituras, encontrar no seu dia a dia um testemunho, uma vida com Deus, uma experiência com Deus. E quando nós lemos na palavra de Deus, essa maneira de Deus se comunicar com nós e deixar conosco e deixar registrado aqui, não é em vão, porque geração e geração passa e a palavra de Deus permanece a mesma, porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Só que é interessante que nós pegamos essa mesma palavra de Deus, que diz respeito a um povo específico, e muitas vezes queremos moldá-la para ser conforme a nossa vontade. Isso é um erro, isso é um erro. Eu preciso entender o que foi que Deus quis dizer com tudo aquilo que foi escrito. Eu preciso aprender que a escrita é um registro da manifestação de Deus, especificamente para um povo em muitas situações. Só que através daquela escrita, daquele revelar de Deus na vida daquele povo, me ensina muita coisa sobre o caráter de quem? De Deus. De uma maneira que eu possa compreendê-lo. Amém? Por isso eu digo que ele baixou o nível. Então, quando nós lemos alguns livros, como esse que nós vamos estar lendo, de Ezequiel, capítulo de número 37, é justamente isso. Porque nós podemos aplicar a nossa vida a respeito de sonhos, e isso não é pecado. No entanto, é isso que o texto está dizendo diretamente? Não. Por isso que é muito complicado quando muitas vezes as pessoas têm costume de trazer uma palavra como ilustração. A palavra, quando ela é exposta, ela está dizendo o que o texto está querendo dizer. E esse texto é tremendo porque fala de tudo aquilo que nós estamos estudando desde janeiro. Falando sobre reconstrução da vida espiritual, falando sobre reconstrução física. Então são temas que Deus nos tem dado e o pano de fundo é esse aqui. Tudo que nós estamos pregando de Neemias, na verdade, o pano de fundo é Ezequiel, capítulo de número 37, porque em Neemias está se cumprindo toda a palavra de Deus. Amém? Vamos ler juntos? Ezequiel, capítulo de número 37. Alguém nunca ouviu uma pregação sobre esse texto aqui? Hã? Já ouviu? Só que na igreja você já deve ter ouvido um monte de vezes. Um monte. E talvez você esteja esperando até que a gente cante louvor sobre o vale de ossos secos, né? E a gente não vai adorar ele. Mas olha só, precisa acender para mim, que senão não enxerga direito aqui. Eu estou com 28, gente, pelo amor. Ezequiel 37. Quem está comigo dá um glória a Deus. Diz assim a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. É interessante que Deus fala para ele profetizar, mas ele não fala, ele não solta as palavras como muitas vezes a gente solta, né? Eu creio. Não, ele disse: assim diz o Senhor. Ele não fala o nome dele. Ele não fala o que ele acha, o que ele sente. Ele fala o que Deus mandou. E quando ele repete, aquilo que Deus mandou é a própria palavra de Deus. Por isso que é muita responsabilidade quando eu digo assim: assim diz o Senhor, Kátia. Eu estou dizendo em nome de... Ou seja,
as minhas palavras sendo ditas para Kátia, é a mesma coisa que Deus está falando para ela. É muito sério isso. E a profecia tem que ser tratada com esse tal respeito e com esse zelo. Amém? Então, por isso que talvez você não veja muito assim diz o Senhor. Porque, se eu falar isso é porque Deus disse mesmo, porque eu tenho muito medo de falar uma coisa que Deus disse e Ele não disse. E Ele dizia assim, eu não falei nada disso. E com certeza, para mim lançar uma palavra profética, que você vai ser abençoado, você vai ser muito feliz, é o que eu mais quero, porque eu amo você. E se Deus tiver uma palavra diferente? Eu dizer, assim diz o Senhor, o barco vai despedaçar. Aí você fala, esse profeta aí não é profeta não. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. E a palavra que se cumpre não é a do profeta, é a que vem de Deus através do profeta. Amém? Deus uma vez falasse para mim, eu creio que quando uma pessoa está alinhada com Deus, até mesmo a palavra que ele fala, pode não ter sido Deus, mas Deus cumpre porque ele está alinhado com Deus. Não existe esse negócio. Está de brincadeira. Diga para o irmão que está do seu lado, não existe essas coisas. Deus vela sobre a palavra dele. O que ele disse, ele vai velar para cumprir. E é isso que nós vamos ver no texto. A palavra que o profeta liberou não era a que ele queria, foi a que Deus mandou. E qual foi a palavra que Deus mandou? Assim diz o Senhor. Ele está dizendo uma palavra que Deus disse para ele, uma palavra rema para aquele momento, disse o quê? Assim diz o Senhor, ossos, cada um vá para o seu devido lugar. Porque foi uma ordem dada por Deus. Aí, lógico que obedece. Lógico que obedece. Aí diz assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vento dos quatro ventos, ó Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Muitas vezes as pregações, elas vão somente até o versículo de número 10. Na maioria das vezes é pregado até esse ponto, por quê? Porque não disse para quem que era. Aí fica fácil de nós usarmos ela e aplicarmos, não é? Mas se a palavra, como disse, é uma comunicação de Deus conosco, e Deus está, através das Escrituras, mostrando o caráter dele, o poder dele, e nós precisamos entender o que Deus está fazendo, então nós precisamos continuar a leitura, para entender a respeito de quem que Deus está falando. E Deus não está falando aqui a respeito de mim e de você. Embora vemos o poder de Deus de reconstruir cenários de destruição. Amém? Deus está mostrando que ele tem poder de pegar vales de ossos secos, pessoas que têm sonhos, pessoas acabadas, e colocar ordem na vida delas, e enchê-las do seu espírito e trazer vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Só que a palavra mesmo, diretamente, é para um povo específico. Diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha só. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus,
eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? A gente fala assim, apóstolo, mas se não é nosso, por que é que nós estamos lendo, né? Eu quero compartilhar com você uma passagem que está em Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Versículo de número 4. É um pouco extenso, mas vale a pena nós lermos para que a palavra fale ao seu coração e a gente entenda o que Deus está dizendo. Amém? O que o profeta está profetizando é para o povo de Israel e tem tudo a ver com essa passagem de Jeremias aqui. Por quê? Sabemos que Jeremias ele profetiza que haveria o cativeiro. Esse cativeiro babilônico. O cenário que Ezequiel está vendo é de um povo que está destruído dentro da Babilônia. Está sem sonho. 70 anos de cativeiro. Era a palavra de Deus se cumprindo. Só que Deus também tem uma palavra de restauração depois de 70 anos que os traria de volta. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Amém? Segundo Crônicas, capítulo número 36, versículo 23. Você vai entender a palavra. Hoje você vai entender tudo que Deus está fazendo aqui. Quem está comigo pode dizer um glória a Deus. Capítulo de número 36, versículo de número 22. É a queda do Império Babilônico. E agora se eleva um outro império, o Império Medo-Persa. Capítulo de número 36, versículo de número 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de quem? Qual? Que a gente acabou de ler. Amém? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, ou seja, anunciou a todos, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ou seja, Deus está querendo cumprir as promessas dele. Amém? Ageu, capítulo de número 1. Vai lá para Ageu. Agora entenda o que Deus está nos mostrando sobre quem Ele é. Olha só. O povo deixou de colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus está revelando o caráter dele nas Escrituras, é isso que Ele quer mostrar para nós. Significa que se nós deixarmos Ele em segundo lugar, o que acontece? Sua vida não vai para frente. Nossa, apóstolo, você está me ameaçando. Eu estou te ameaçando e eu não estou dizendo ir para frente para você ganhar dinheiro. Porque talvez você pense que o inimigo tem problema de que você ganhe dinheiro, talvez ele te dê a oportunidade de ganhar muito dinheiro e você não tenha a sua salvação. Se você acha que ele quer a sua família, ele também não quer a sua família. Ele não quer nada, a não ser ver você destruído. Você sem essa identidade de filho de Deus, sem essa identidade de povo de Deus. Amém? Por isso que nós precisamos prestar atenção em tudo aquilo que Deus está ministrando na nossa vida desde janeiro. Porque Deus está mexendo com a gente, dizendo assim, gente, desperta. Porque vocês estão dentro dessa batalha espiritual, desperta. Porque vocês estão passando um momento em que a condição de vida física de vocês nada mais é do que o reflexo de uma vida espiritual. Vocês não vivem como deveriam viver. Vocês vão na igreja, vocês dizem que me adora, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão dentro da igreja, vocês frequentam os cultos, mas vocês não têm vivido essa vida que eu preparei para vocês, uma vida de santidade, uma vida de estudo da minha palavra, uma vida de povo meu. Vocês não estão entendendo que vocês devem copiar a Cristo. Vocês não estão entendendo que vocês precisam mudar os valores de vocês. E vocês estão vindo na minha casa achando que eu tenho que mudar a vida de vocês. Mas na verdade vocês é que precisam mudar as ações. Ações diferentes, resultados diferentes. E Deus está revelando nas Escrituras que o que aconteceu com o povo pode acontecer conosco. E olhar para a nossa vida e ver o caos instalado, como aconteceu na visão de Ezequiel, capítulo de número 37. Você desanimado, a sua vida bagunçada, tudo destruído. Por culpa de quem? Sua. Por culpa minha. Porque não foi Deus que foi destruir o povo. Foi o povo que abandonou o Senhor e abriu uma cratera. Não foi uma porta. Não foi uma janela. Eles abriram todas as paredes para que o inimigo viesse e roubasse e destruísse eles. E a vida deles se tornou uma vida vazia, uma vida sem sentido, porque a palavra mesmo diz que duas coisas fizeram de errado. Abandonaram a cisterna que era Deus, que poderia dar água sempre para eles, e foram procurar cisternas e foram se tornando cisternas vazias, rotas, que não conseguem conter a presença de Deus. Sempre está vazando por algum lugar. É um vaso rachado. É um vaso quebrado. Por isso que é fácil entender também a profecia de Jeremias dizendo, eu não posso fazer isso com a casa de Israel, pegar esse mesmo vaso que eu estava moldando, quebrá-lo até torná-lo conforme a minha vontade. Porque o vaso rachado não serve para colocar a glória de Deus. Por isso que Deus vai moldando a nossa vida. Quem está entendendo? Aí às vezes nós encontramos pessoas procurando uma palavra que mude ela. Procurando uma palavra dentro da igreja que diga assim, nossa, realmente essa palavra muda a minha vida. Sai feliz naquele momento. Durante a semana já não tem mais força. Sabe o que vai acontecendo? É aquele negócio de tentar juntar água na mão e correr até ali. O que vai acontecer daqui até a esquina ali? Vai vazar pelos seus dedos. Muitas vezes estamos na casa do Senhor da mesma maneira. A presença dele vai vazando aos poucos.
por causa das rachaduras que existem na nossa vida. Aí Deus fala assim, mas eu tenho uma palavra de restauração. Então vamos fazer da maneira correta. Sim, Senhor. Já que o Senhor tem esse projeto depois de 70 anos, como que vai começar essa restauração verdadeira, Senhor? Essa mudança, esse reavivamento do seu povo. É a palavra que está sendo liberada aqui. O Ezequiel liberou essa palavra, ele viu acontecer isso, e o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso com a vida do meu povo. Como é que se deu isso daí? Nós vemos que Deus levantou o Ciro, libertou o povo, falou assim, vai reconstruir. E aí nós vemos que o povo foi, só que eles não queriam construir da maneira correta. Eles queriam reconstruir a vida deles, mas eles não queriam saber do relacionamento com Deus. Já estava começando tudo errado. Diga-se comigo, estava tudo errado. Estava começando na carne, uma coisa que deveria ser espiritual. Eles estavam perdendo porque é só você ver a história. Os reis se corromperam, já não existia mais adoração. Eles voltaram a ter o mesmo sentimento da época que nem reis existiam. Sabe o que é? Nós temos a arca, por isso nós temos Deus. E Deus não está preso a coisas. Deus quer encontrar corações abertos para que Ele faça habitação nessas vidas. Deus não está em leão, em água, em microfone, ou na arquinha aqui, ou na luz. Não está nisso daí. Podemos usar tudo isso como alegorias, mas Deus não está aí. Deus não está preso aqui, ó. Não existe caixinha para prender Deus. Por isso que Jesus ensinou que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É você, sou eu que devo procurar um relacionamento com Deus. Então não adianta eu vir até a igreja. Eu preciso entender que eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Aí o povo diz assim, nossa, esse cara está falando, tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu vou tocar a minha vida. Eu vou viver a minha vida. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou edificar a minha casa, eu vou ser bem sucedido. Aí você vai ver que realmente Deus me deu a oportunidade, me libertou e agora disse, vai viver o que você quiser. Alguns quiseram voltar, mas não significa que queriam ter trabalho. Eles não queriam edificar a casa do Senhor. Eles queriam edificar aquilo que agrada o coração deles. Mais ou menos assim. Entre pintar a igreja e pintar minha casa, o que eu vou fazer? Vou pintar minha casa. Entre pagar o aluguel da igreja e pagar o meu aluguel, o que importa é o meu. E o da igreja não importa. A igreja, se der, eu faço. Se der, eu ajudo. Se não der, outro faz. Com certeza isso é uma realidade. Porque Deus sempre levanta alguém. No entanto, esse não é o pensamento de Deus ao nosso respeito. O pensamento de Deus é que nós somos uma comunidade santa. Uma comunidade de servos dele. Uma comunidade que se junta para a glória de Deus. Então a primeira coisa que Deus diz para o povo, não sei se você está entendendo a mensagem, eu não estou querendo usar ela para o meu propósito, eu estou pregando a verdade para você, é que a mesma coisa que Deus fez com aquele povo, restaurando eles, é a mesma coisa que Deus faz conosco. Só que o mesmo erro do povo pode estar sendo o mesmo erro nosso. É por isso que está registrado nas Escrituras, para que nós venhamos aprender. E o que é que está registrado, apóstolo? Ageu capítulo 1. O que eles fizeram? Bom, vamos embora. Vamos tomar conta da nossa vida e deixe a casa do Senhor em segundo lugar. Diga assim comigo, primeiro é primeiro. Segundo é segundo. Alguém já competiu em alguma coisa aí? Quem já competiu em alguma coisa? Tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Não é? Fora naquelas Olimpíadas que faz com as crianças, às vezes com as crianças atípicas, né? Todo mundo ganha medalha, porque o importante é participar. De resto, normalmente tem lá, primeiro, segundo e terceiro. Quem vai para uma luta querendo o terceiro lugar aí? Alguém já foi? Também não. Qual é o lugar que você quer? Primeiro.
Aí você foi lá e fez tudo que tinha que fazer e você conseguiu ficar em segundo lugar. Aí você olha para você mesmo e diz assim, puxa, conseguiu o segundo lugar. Não é o primeiro, mas já é o segundo, é melhor do que nada, não é? Aí você fala assim, sai em terceiro lugar. Mas, bom, não é o primeiro, não é o segundo, mas pelo menos estou no pódio. Sim ou não? Terceiro lugar. E se você foi o quarto? Não apareceu na foto. Não é? Mas o cara que está em terceiro lugar, ele está muito felizão e dizendo assim, ó, eu estou como se fosse no primeiro lugar, tá? Não está. Emocionalmente dentro dele está falando assim, mano, não fui o que eu deveria ser. Não consegui ser o primeiro lugar. E o segundo também está dizendo assim, meu, tudo bem, legal, venci, consegui estar aqui, mas não é o primeiro lugar. Porque não adianta a gente querer brincar e ser hipócrita, tampar o sol com a peneira. Primeiro lugar, é primeiro lugar. É para o primeiro lugar que é tudo. É o primeiro lugar que as lentes, né, se voltam. É o foco, está no primeiro lugar. Porque o primeiro lugar é o mais cobiçado. É o primeiro lugar. E com Deus é da mesma maneira. Estou dizendo que Deus compete pelo primeiro lugar. Ele nem compete. Você que coloca ou não coloca. Deus não precisa competir por isso. Ele é. Não precisa a gente querer que ele seja. Ele é. Mas o que é primeiro lugar na nossa vida? O que é primeiro é primeiro. O que é segundo é segundo. Essa coisa de ser humano que é ruim, né? Para quem é o primeiro pedaço de bolo? É a mulher que pergunta, quem é mais importante na sua vida? Puxa vida, aí dá briga com o marido, não dá? Assim, eu sou mais importante que a sua mãe? Aí você fala, não acredito que eu não sou mais importante que a sua mãe. Eu sou mais importante que os seus filhos, que os nossos filhos? Que grau de importância eu tenho para você? Eu ganhei o primeiro pedaço do bolo. Como nós somos infantis. Sim ou não? Aí se não ganhou o primeiro pedaço do bolo, já pensou? Vai lá o Nicolas e corre e dá o primeiro pedaço do bolo pro Edmar em vez de dar para Keila. Sempre. Tá ferida na alma da Keila. Não é? Terrível esse negócio de trabalhar com as coisas de primeiro lugar. Agora eu pergunto para nós mesmos, o que é primeiro lugar para a gente? O que é primeiro lugar? Será que é Deus o primeiro lugar? E é interessante que divindades aceitam o primeiro lugar de um pedaço, né? O pedaço melhor, o pedaço mais bonito, é para aquela determinada entidade. E Deus não aceita um pedaço. Ele quer ser o primeiro lugar em tudo na sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Não é Deus que tem a necessidade de ser o primeiro lugar. É que nós precisamos entender que Deus deve ser o primeiro lugar. Porque Deus não divide o lugar dele com ninguém. Quando o povo entender assim, olha, dá para dividir Deus sim. Dá para colocar Deus em primeiro lugar, Baal também ali do lado de Deus. Outros deuses ali também próximo de Deus. Eles estão indo contra a própria escritura que disse, não terás diante de mim outros deuses. Eu sou único. Não tem como colocar em pé de igualdade. Mas quando o povo está dizendo, a casa de Deus, as coisas de Deus, as ideias de Deus, é tudo segundo lugar. O que importa é a minha satisfação. Apóstolo, mas quando que eles fizeram isso? Deixa eu dizer para você que sempre fizeram. Leia aí comigo Ageu, capítulo de número 1. Ô João, dá um pouquinho aqui para mim, por favor. Um pouquinho só. Aí tá bom. Capítulo 1, versículo de número 3 em diante. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considera o passado de vocês. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
esperasses o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, tem uma causa. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Deus está dizendo, se você acredita na passagem de Ezequiel 37, você crê na passagem de Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos, amém? Então você é obrigado a acreditar nessa também. Porque não existe maneira de restauração espiritual se não for colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar é reconhecer quem Deus é na nossa vida. É você dizer, Senhor, eu tenho um coração grato e o Senhor merece o meu melhor antes de qualquer coisa. O que está dizendo aqui é o seguinte: se eu vou lá e faço da minha casa o melhor e isso me custa deixar de ser fiel a Deus, o que eu estou fazendo? Não é a mesma coisa que o povo? Ou seja, estou me preocupando com o que é meu, mas a casa de Deus não me importa. Amém? Sim ou não? Amém? Então se coloca de pé neste momento, você que se importa com a casa de Deus e quer trazer uma oferta na casa do Senhor para cuidar da casa dele. Separa a sua oferta, separa o seu dízimo neste momento para você honrar a Deus com as suas ofertas e com os teus dízimos, e você vai estar com o coração grato a Deus, vivendo algo contrário ao que o povo começou, colocando Deus em primeiro lugar. E eles foram repreendidos, dizendo, olha, vocês já estão começando da maneira errada. Voltem ao passado. Vocês já fizeram isso uma vez. Já colocou Deus em segundo lugar. Você viu o que aconteceu com a sua vida. Então é melhor você começar da maneira correta. Coloca Deus em primeiro lugar. E eu não estou falando isso somente na vida financeira. Eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Deus não quer um tequinho. Deus, ele diz, olha, tudo é meu. Porque se você não der tudo para Deus, o seu coração, a sua vida, tudo entregarei no altar do Senhor. Se você não fizer isso, alguma divindade vai pedir a outra parte. Foi isso que Jesus ensinou. Ninguém pode amar a dois senhores. Porque ou amará um e odiará a outro. Eu tenho como dar o primeiro pedaço para duas pessoas? Não dá. Primeiro é primeiro. Primeiro lugar é primeiro lugar, é indivisível. Há duas pessoas ganharam o primeiro lugar. Eu nunca vi esse negócio. Alguma coisa vai ter que descobrir ali por que a outra merece o segundo e por que a outra merece o primeiro. Algo em nossa vida tem que mostrar por que Deus é primeiro lugar para nós. Amém? Vamos abrir sua Bíblia comigo, por favor. Em Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. Hoje nós vamos estar fechando essa ministração falando sobre dupla honra. E que nós estamos pregando aqui, compartilhando, é esse momento de Neemias, para chegar neste momento de Neemias. Porque agora depois do profeta Ageu, do profeta Zacarias, trazer uma palavra, alimentando o coração dos líderes que são antecessores a Neemias, agora chegou a vez de Neemias e nós temos aprendido durante esses meses todos. Mês passado e esse mês nós temos trabalhado esse tema e esse mês tem sido dupla honra e a base é o livro de Neemias. Mas por que ele viveu dupla honra? Porque temos acompanhado a história dele que você percebe que Deus só precisava de uma pessoa e essa pessoa foi Neemias. Deus precisava de uma pessoa posicionada para fazer valer a palavra que ele tinha liberado. Poderia ser Neemias? Sim, como foi? Como poderia ter sido outra pessoa? Mas Deus escolheu Neemias e através dele nas escrituras revelar para nós como que é o coração de um líder.
Então talvez eu possa dizer para você que agora é que começa a ministração da palavra de Deus de hoje para nós. Essa palavra fresquinha daquilo que Deus tem para nós através de todas essas ministrações que vêm desde janeiro e talvez você não entendeu. É que não há reconstrução se não começa pela vida espiritual. Não adianta você querer construir na carne. É edificar uma edificação de tolo, porque quando vier a dificuldade, a tua casa vai cair. Diga para a pessoa ao seu lado, vigia. Construa direito, para que a tua casa não caia. E essa casa é a casa que você vai morar. E eu vou te dizer uma coisa, você vai estar dentro dessa casa. Quando ela cair ou quando ela continuar de pé. Credo, apóstolo, está profetizando mal. Não. Você constrói a casa e você mora dentro dela. Que tipo de vida você está construindo? E não vai adiantar chegar para mim e falar, apóstolo, ora por mim, pastor, ora por mim, apóstolo, prega para mim, porque você é surdo faz muito tempo. A única coisa que a gente pode dizer é que o Senhor te cure da sua surdez espiritual, da sua procrastinação, porque você não se posiciona com as coisas de Deus, que Deus está dizendo. Constrói a sua vida direito, para de brincadeira, não leva as coisas de qualquer jeito, porque eu sou um Deus santo. É Deus dizendo, me coloca em primeiro lugar, eu não sou segundo lugar na sua vida. Eu não sou um Deus manipulável. Você não vai me levar do jeito que você quer. É a palavra de Deus para nós. Deus não vai se manifestar em lugar bagunçado. Por isso que ele disse para o profeta, começa com organização. Por isso que ele pegou Neemias e trouxe organização. Porque uma igreja desorganizada, uma casa desorganizada, Deus não manifesta a glória dele. Então não adianta você estar dentro da igreja. Não adianta pregar, não adianta cantar, se não estivermos com o altar reconstruído na presença de Deus. Quem está entendendo? É tudo isso que Deus está dizendo para nós. Vemos na palavra que Neemias, ele se dispôs. E uma das coisas que ficou mais marcada no meu coração, que Deus apertou e disse, meu povo não entende, meu pastor. Meu povo não entende. Eu não estou dizendo nem da vida deles. A palavra que Neemias fez, filho, e eu fico envergonhado diante disso. Neemias não fez nada pela vida dele. Neemias fez tudo pelo próximo. Ele fez tudo pelos outros. E nós somos crentes egoístas e nem sendo egoístas fazemos por nós. Como pode um negócio desse? A nossa vida, Jesus nos ensina que a nossa vida tem sentido quando ela está na vida do outro. Está dando para entender? Não, apóstolo, não é. É egoísmo. Porque Jesus ele nos ensinou que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, mas nós muitas vezes não estamos amando nem a nós mesmos. Nós somos chamados a sermos reconstrutores de cidades destruídas e nós não estamos edificando nem a nossa. Nós somos chamados a ser curadores e nós estamos doentes. Nós estamos feridos por qualquer coisa. Nós estamos enfermos e dizendo que nós temos um Deus que cura. E Deus está dizendo, atentem para a vida de vocês. Vocês têm um vocabulário, mas isso só está na mente, só está nas ideias. Não está na realidade, não é fato. Vocês falam de um Deus que cura, você fala de um Deus que dá vida e você não quer viver, é só ideia, é só na cabeça. Você não está experimentando a verdadeira graça. Você não está experimentando a verdadeira misericórdia. Você não está experimentando todos os benefícios da cruz que te cura. Ontem o pastor estava aqui ministrando e estava falando justamente sobre isso. A gente está falando de lutar na batalha espiritual e já está perdendo ela antes de pensar em entrar. É mais fácil dizer que Satanás ele está usando a boca dos outros, está furando pneu, está dando multa, está fechando farol, do que dizer você é desorganizado, você é procrastinador, a sua boca te condena, as suas ações é que furam o seu pneu. Está dando para entender? Vai tomar uma multa. Passei o farol vermelho. O inimigo estava atrás do poste. E se o inimigo estava dentro do carro, fazendo acelerar? Não é mais fácil? Ah, não, o guarda aqui, né? O guarda é um agente da lei.
E se ele aplicou aquela lei, porque quem estava errado? O guarda. Quem estava atrás do poste, escondido. Ele devia estar ali na minha frente para me ver. Então quer dizer que você precisa estar sempre com um profeta para te avisar? Ou você não entendeu a sua responsabilidade a dirigir o seu automóvel? Quem está entendendo? Precisa ter um profeta para denunciar, para te multar? Ou você não vai transformar a sua mente, a sua cultura em cultura do reino? Será que Deus vai precisar ficar pegando aquela criancinha e falando, olha, não pode, mas essa criança está com 40 anos? Ela está com algum problema. Ela é atípica. É um adulto atípico, não é? Ou seja, está precisando de coisas especiais. Vamos aplicar aí algumas teorias comportamentais para ver se muda o comportamento dele, porque está feia a coisa. É um adulto infantilizado. É um adulto de mimimi, é uma pessoa que carrega em si coisas do passado e diz, nasci de novo. Qualquer coisa fere. Qualquer coisa que olhou, é como se fosse aquela criança pequenininha que está sendo olhada, está sendo menosprezada, só que tem 40 anos de idade, precisa de cura e a cruz tem condições de te curar. Agora é a hora do glória. Neemias está entendendo tudo isso, ele está olhando para o povo, vocês estão tudo destruídos. Mas eu tenho uma palavra, a boa mão do Senhor está conosco. Vamos reconstruir. Ele consegue empolgar o povo, começa a reconstrução, e já vimos quantas vezes as pessoas se levantam contra ele, mas ele venceu tudo isso. Só que agora chega uma hora. O presbítero Alex, hoje ele teve que resolver umas coisas da loja e ele não está aqui. Você não ia falar assim, apóstolo pegou a minha palavra. Tem uma coisa que vai acontecer agora aqui em Neemias, que é imprescindível para nós. Por isso que eu comecei dizendo que as escrituras, a escrita, a palavra, a história é um registro de Deus para nós. Por isso ela é importante. Eu não vou te acusar, mas eu pergunto para você, quantas vezes você para ler a palavra? Eu me lembro uma vez, vou usar o caso da Dani. Teve um momento de caverna da Dani. Sim, Dani? Aí uma vez ela conversando comigo, não sei se ela vai se lembrar, mas eu me lembro do que eu falei. Ela falou, tem hora que eu não sei o que orar. Como que eu devo fazer se eu não sei nem como orar? Como falar com Deus? Eu não sei como expressar tudo isso que está dentro de mim para Deus. E parece que Deus está na esquerda e eu estou lá na direita. Eu estou errado, Dani? Não sei se você se lembra o que foi que eu disse para você. Eu disse, quando eu me sinto assim, eu só vou para um lugar, para a palavra. Eu busco na palavra. É palavra, é palavra. Quando eu sinto as dores, quando eu sinto o peso, quando eu sinto as acusações, quando eu vejo que as coisas não estão indo certo, quando eu vejo que eu não consigo orar como deveria, quando eu vejo que eu não tenho resposta para as coisas, quando eu olho que o desânimo está querendo bater no peito, quando eu vejo o caos à minha volta, eu sempre vou para a palavra, porque sempre a palavra tem um alimento para a minha vida, para que quando eu não souber falar, eu possa ouvir aquilo que Deus tem para mim. Eu vou para a palavra. Mas qual? Eu mergulho nela todinha. Esses dias a Cátia estava falando, né, Cátia? Não, qual livro que eu poderia estar lendo assim? Eu falei assim, 66. Não foi, Cátia? 66 livros para você ler. Mas qual? 66. Para você, mas qual que eu começo? 66. Começa do começo. Por quê? O grande problema que nós temos é que nós precisamos escolher um livro que tem a ver com a gente. Mas eu quero te dizer que o livro que tem a ver com a gente, sabe como se chama? Coletânea. Coletânea? É? Quem tem coletânea aí? Alguém tem coletânea? Quem tem coletânea aí? Tem alguém que tem coletânea na sua casa? O que é isso, apóstolo? Coletânea. É uma junção de vários livrinhos dentro de um único livro. Alguém tem uma coletânea aí? Cadê sua coletânea? Tem alguém coletânea? Está aí, ó. Uma coletânea de livros. Tem muitas promessas, mas não são só promessas. As promessas sempre vêm com deveres. Sabe aquele negócio? É só alegórico para você entender. No final do ano, você vai receber aquela bicicleta do papai. Você vai ganhar aquela bicicleta que você tanto queria, ou aquela boneca que você tanto queria. Ok? Puxa, legal. Mas se você fizer isso aqui,
Se você não fizer, esquece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Salvação não é meritória. Amém? O que significa ser meritório? Se eu fizer, eu vou ser salvo. Se eu não fizer, eu não serei salvo. Isso é mérito. Então, se eu for um bom garoto, se eu for um bom rapaz, se eu for uma pessoa boazinha para papai e para mamãe, se eu for uma pessoa que passa direitinho nos estudos, que legal, no final do ano você vai ganhar a bicicletinha. Isso é mérito. Salvação. Ninguém consegue viver a moral de Deus para que possa dizer, eu consigo cumprir todas as leis morais de Deus. Puxa, Senhor. Então não ganha a bicicletinha no final do ano? Ganha. Mas porque você merece? Não. É porque alguém pagou por você. É a salvação. Não mereci. Agora, o dia a dia da vida é meritório. Quem planta, colhe. De Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Então diga para a pessoa, do que você reclama? Queria emagrecer mais. Olha, está difícil. E quando eu penso, eu sou sincero para você, eu venho, por exemplo, para a igreja, que nem ontem eu venho pensando, eu vou comer maçã, eu vou começar a comer banana, mamão, melão, essas coisas, vou comer frutas. Aí eu chego aqui, tem uma comida chamada buraco quente. Quem esteve aqui ontem sabe o que é isso? Já foi maçã pelo ralo. Aí aquele pãozinho com aquela carne quentinha, coberta com queijo, e ainda uns tomatinhos assim, ó. Não dá. É meritório. É meritório. Porque eu só sou resultado da minha alimentação. É tudo muito bom, não estou dizendo que é ruim. Pelo contrário, é muito bom. É muito gostoso. Salgadinho da Eva. Eu não sei quem foi que fez aí na hora dos adolescentes. Eu sei que eu passei aí, que eu vim trazer um povo. Tinha um bolo ali. Eu não sei do que ele é, mas isso aqui é coisa boa demais. Cremosinho assim, não sei se é de fubá. Alguém comeu também aí? Alguém passou por aqui? Comeu, Gi? Você é culpada também. Delícia, não é? Meu Deus, muito bom. Gostoso, mas eu sou culpado da minha alimentação. É meritório. A vida que você tem escolhido nada mais é do que aquilo que você tem plantado. O casamento que você planta, o namoro que você planta, o emprego que você planta, a vida financeira que você planta, a família que você planta. Sim ou não? Então quem é o culpado da vida que tem? E por que está querendo culpar Deus? Deus está dizendo assim, ele devolve a bola. Ei, empurra para mim não. Você pode ser salvo em Cristo Jesus, mas a tua vida aqui na terra, para ser uma vida abençoada, você que aprende a tomar decisões melhores para melhores resultados. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus? Apóstolo, mas eu estou esperando vir um anjo do céu para me fazer ler as escrituras. Eu estou esperando Deus tocar no meu coração para me começar a ler a palavra. Irmão, Deus não vai tocar, Deus já falou. Ou você vai meter as caras nas escrituras. O presbítero estava me ensinando aqui na sexta-feira, estava dizendo, eu antes estava olhando e eu não entendia. E eu via as coisas tudo desconexas. Hoje eu começo a olhar a palavra, montar uma ministração e ver que há conexão uma coisa com a outra. E isso está me alimentando, isso está me dando alegria, isso está me dando força para mim vencer os meus desafios. Porque eu estou alimentando com coisa boa que é a palavra de Deus. Você é resultado do que você se alimenta fisicamente, mas você é resultado do que você se alimenta espiritualmente. Quem pode dizer um glória a Deus? A importância. Essa é a ministração de hoje. Depois de tudo isso, essa é a ministração de hoje. Esdras capítulo de número 8. Ele edificou todos os muros. 52 dias, Marcelo, tudo prontinho, bonitinho. Mas faltava uma coisa muito importante. E essa importância trouxe um abalo nas estruturas do povo.
Porque presta atenção, meu Deus do céu. Para o povo, eles estavam dizendo, Tiago, edificamos a cidade. Conseguimos fechar os muros. Colocamos as portas. Isso significa o quê? Que fisicamente olhando, tá top, não tá? Tá da hora. Só que aí Deus vai dizer para eles, precisa de uma coisa na vida interior de vocês, para ficar bonito igual a cidade. Porque todo muro, alguém já viu muro sem sustentação? O muro, para continuar de pé, tem que ter estrutura, sim ou não? Já viu aquele vídeo no Instagram? Que o cara pega um prumo e coloca num pedacinho de parede que ele levantou, ele fica puxando a parede assim, para encontrar o prumo. Vai cair aquele negócio tonto. A gente dá risada dessas coisas, mas a gente faz igualzinho, né? Vai dar certo? Não vai dar certo. Fisicamente pensando, quando você edifica um muro, você tem que fazer uma boa estrutura. Tem que fazer uma boa sapata. Você tem que levantar as colunas para depois você colocar os tijolos. Ah, apóstolo, eu já estou cansado disso daí. Então por que você não começa a praticar? Em vez de você só me ouvir, não começa a colocar as coisas no devido lugar e edificar sobre a estrutura que é Cristo. Porque não começa a pegar as palavras, como Jesus disse, o sábio pega as minhas palavras e faz o quê? Coloca em prática. Já que você é tão sábio, já está cansado de me ouvir, então começa a ouvir a palavra. Quem sabe não muda a nossa vida, né? Mas olha só interessante o que acontece, que surge nesse cenário da palavra aqui, embora ele já está também agindo, é o Esdras. É um escriba. Capítulo 8 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Todos se ajuntaram. Unicidade. Todos de um só propósito. E disse diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que? Entender o que? Tem alguém aqui que não está entendendo? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí no fundo? Então você é culpado. Então todo mundo está ouvindo. Ele não pegou aqui pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Ele não pegou as pessoas de uma maneira que ele falava e as pessoas não ouviam, não entendiam. Estava bem claro para as pessoas. E o que ele dizia? Vamos com a palavra aqui. Diz assim, ó, era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Todos estavam prestando atenção, todos queriam dar ouvidos, prestar atenção na palavra que estava sendo falada. E diz assim, ó, Esdras o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semas, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Sabe o que ele fez? Vamos fazer teatro? Quem já ouviu falar de teatro de arena? Alguém já ouviu falar de teatro de arena? Como que é o teatro de arena? Alguém lembra? Existe o teatro onde o artista está no palco e as pessoas o assistem. O teatro de arena é algo diferente, porque o público participa do que o artista está fazendo. Amém? Então vamos fazer um teatro de arena aqui agora. Amém? Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Olha só o entendimento da palavra. Fizeram um altar. Esdras estava nesse altar. Mas fica claro que o que estava acima das pessoas era o quê? A palavra
de Deus. Sabe o que precisa fazer em todos os lugares? Pegar a palavra e não colocar ela aqui à direita, nem colocá-la à esquerda. A palavra de Deus precisa estar no centro da nossa vida. O altar tem que ser bíblico, a pregação tem que ser bíblica, a nossa vida tem que ser pautada pela Bíblia. Amém? Ela não fica de lado, ela não é uma opção, ela é o centro do nosso culto. Você pensa que existia um culto igual a gente faz hoje aqui? Não. A principal cena do culto é a palavra. É a palavra. Ah, mas a gente não deve louvar ao Senhor. Não, glória a Deus, todos os instrumentos, nós estamos aqui adorando o Senhor, não tem nada de errado. Mas o centro sempre foi e deve ser a palavra. Por quê? Porque é a palavra que fala sobre o caráter de Deus, e é a palavra de Deus que te alimenta, é a palavra de Deus que te dá força, é a palavra de Deus que te dá destino, é a palavra de Deus que te dá identidade, é a palavra de Deus que te fortalece, é a palavra de Deus que no meio da caminhada te dá direção para você caminhar, é a palavra. Então ela precisa estar no centro da sua vida. Todas as vezes que nós tomamos decisões por nós mesmos, nós podemos errar. Mas quando olharmos para a palavra de Deus, nós vamos sempre acertar. Quem está entendendo? Ela é o trilho do nosso trem. Senão a gente fica desgovernado, com boa intenção, mas desgovernado. O que o Esdras faz? Subiu no altar. Não é no púlpito, que o púlpito nosso é o leão. Mas subiu no altar. E fez o quê? Pegou a palavra. Então, no teatro de arena, quando ele pegou a palavra, o que a igreja fez? Expliquei 10 mil anos, hein? Quando ele pegou a palavra e apresentou a palavra, o que o povo fez? E o que eles fizeram? Glorificar e exaltar ao Senhor por causa da palavra que Ele nos deixou. A minha palavra é alimento para vocês. A minha palavra é bússola para vocês. Quando vocês não tiverem mais o remo, quando vocês não tiverem mais o motor, a minha palavra vai dar direção para vocês, para onde vocês irão. Você pode aplaudir ao Senhor? Podemos assentar. Capítulo 8, e continuamos lendo aqui. Versículo 8 diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse quem se lia, o que se lia. Neemias, agora ele era o governador. E Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Apóstolo, o que é que ele lia? Ah, meu irmão, muita coisa. Você estava lá? Não. Mas eu tenho certeza do que a palavra de Deus diz. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a mim, abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus o seu clamor e sararei a sua. Talvez ele lia outras passagens, como de outros profetas, dizendo: vinde a mim, volta-te para mim. Talvez liam o que nós lemos aqui de Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus está disponível. Deus está dizendo para nós, Gesiel: eu estou aqui, eu estou disponível para vocês. Eu quero sarar a vida de vocês, eu quero mudar a vida de vocês. É só vocês darem um passo a mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Isso que Deus está dizendo. E o povo está olhando tudo aquilo, depois de tanta reconstrução, Deus está dizendo para eles: por fora está bonito, agora eu preciso que vocês fiquem bonitos por dentro.
Eu preciso que vocês sejam reconstruídos espiritualmente. Vocês fizeram tudo lindo. Eu vejo isso para nós, pastor. Temos uma igreja linda. Amém? Eu acho a Efrata linda. Quem acha a Efrata linda pode dizer um glória a Deus. Essa igreja é bonita? Vocês são bonitos também, tanto quanto a igreja. Verdade. Não fala de aparência. A aparência se deteriora. Só eu que vou ficando cada dia mais bonito. Parece que tudo vai mudando. Estou falando de exterior. Vejo pessoas aqui que não têm forças, mas do pouco da força que tem, está tentando mudar alguma coisa. Às vezes eu comento com líderes e falo assim, tem gente que eu creio, eu olho lá na frente. Pode ser um jato. Mas hoje já está sendo com tanta força, conseguindo vencer. Não é aquilo que às vezes eu como líder olho e falo assim, poxa, poderia estar lá, ó. Mas eu vejo que está na sua força, no seu jeitinho teco-teco, está tentando e não está desistindo. Parabéns para você. Mas Deus ainda tem mais 1000 côvados para medir na tirinha de medir dele. No metro dele tem mais 1000 côvados dizendo, vem que eu tenho águas mais profundas para você. Vem nessa tua força. Vem, você molhou o pezinho, você está feliz? Aí Deus fala assim, vem mais 1000, Gesiel, vem mais 1000. Aí fala, mas eu tenho medo porque eu não sei nadar, vem mais 1000. Aí as aguinhas começam a bater no joelho e você começa a ficar preocupado. Daqui a pouco a água começa a subir, você fala assim, meu Deus do céu, é muito profundo para mim. É ali que Deus quer te levar. O lugar onde você vai ter que passar nado, porque não dá mais pé. E é o lugar que você pode confiar. Após, coragem eu tenho. Por exemplo, assim, fazer que nem aquela viagem de Paraty, pastor. De pular do barco, irmão, eu tenho. Até a primeira subida, eu acho que eu vou. E depois? Porque uma vez eu viajei com o pessoal, a Dani e o pastor Vitor estavam na época. Tinha só Isaac na época, né? E eu não sei nadar. Eu brinco na piscina, né? Ah, irmão, mas a gente tava lá em Paraty. Numa escuna, da hora. Preciso de uma dessa. Quanto tempo? De novo, senhor. Preciso de uma dessa. Aquela água cristalina, assim, você viu os peixinhos. Tem a foto até hoje. Os peixinhos lá. Gloob, gloob, gloob. Aí todo mundo pulando. Eu sei nadar? Nada. Mas é sacanagem. Você em Paraty, numa escuna, nadar com os peixinhos, você vai ficar dentro da escuna, sozinho olhando? Me dá esse macarrãozinho aí. Na época eu era bem mais novo, nem existia Efrata. Coloquei o macarrãozinho aqui, tibu, e fui lá. Eu curti aquele momento ali. Hoje eu fico pensando, teria coragem de fazer a mesma coisa? Teria. Sabe nadar? Ainda não. A água é profunda, sim. Eu sei que se eu afogasse ali, eu tinha que falar, pastor, fica aí, você me levanta. Vocês me tiram daí, né? Porque ia passar muita vergonha, porque Isaac tinha quantos anos na época? Devia ter uns 5? Não. Quantos anos ele tinha? Ele era novo. O Isaac pulando. E eu não vou pular? Eu vou pular. Tinha 3 anos. Puxa vida, é mesmo. Ele está com 17. Meu Deus, faz tempo. Eu não ia passar essa vergonha. Mas eu ia ter que pedir para alguém. Fica ali. Porque se caso eu for descer, pode ser que eu consiga ir dando umas braçadas até lá. Mas não me deixa sozinho aí. Mas que eu pulo, eu pulo. Você fica, Paulo? Você consegue me salvar? Se eu blu, blu? Eu preciso ter uma pessoa que eu confio para tal coisa. Mas deixar de pular, não vou. Nem que for de macarrãozinho de novo, 2 boinhas aqui, ó. Do lado, mas eu pulo. Que eu vou curtir aquele momento, eu não tô nem aí. Mas vão te julgar. O problema é de quem for me julgar. Que eu vou curtir, eu vou. Vão dar risada na minha cara, não tem problema, mas eu vou. Mas uma coisa interessante com Deus. A mesma coisa que aconteceu com Pedro. Vem. E se eu
me afogar. Eu disse para você vir e você pode confiar em mim. Eu te chamei não para afundar, eu te chamei para andar sobre as águas. Confia no meu caráter, vem e anda. Se caso você se afogar, eu não vou jogar na tua cara. Você não teve fé, não. Eu vou pegar nas tuas mãos e nós vamos voltar para o barco juntos. Se coloca de pé, meu irmão. Aqui a palavra está nos ensinando. Olha, edifiquem a vida de vocês na minha palavra. Creiam no meu caráter. Eu disse que seria com vocês. Comece aí dentro, coloca a palavra no lugar central. Confia em mim. Ele disse, pula do barco, vai, você vai andar sobre as águas. Querido, e se você estiver andando, começar a afundar, Ele é o primeiro a estender as mãos e te levantar. Eu não sei quais são suas dúvidas, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as suas incertezas, mas Deus sabe. E Ele está dizendo, confia em mim, confia em mim. Ele está estendendo as mãos e dizendo, confia em mim, vem, anda sobre as águas, vem à minha direção, ouve a minha voz, obedece, ouça a minha palavra. Você precisa ser edificado na minha palavra. A minha palavra vai ser alimento para você. A minha palavra vai trazer força para você. A minha palavra revela o meu caráter para você. Oh, Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e eu quero Te pedir, restaura a nossa vida, restaura a nossa fé, Senhor. Uma fé não fingida, uma fé viva, verdadeira. Uma fé que transporta montes. Uma fé que confia na Tua palavra, naquilo que o Senhor disse. Senhor, eu creio que hoje o Senhor está dizendo aqui para nós, através da Sua palavra, é tempo de sonhar e de reconstruir, porque Deus está dizendo, a boa mão estará com vocês, se vocês fizerem o que é certo, vocês edificarão a vida de vocês. Ele não olhou para a gente, assim como Ele não olhou para Pedro e disse assim, você é capaz, Pedro. Ele disse, só vem. Pedro, diz a palavra que ele começou a caminhar. Quando ele começou a caminhar, ele se deu conta que aquilo não era uma coisa natural. Ele não poderia estar vivendo aquilo. Na caminhada com Deus vai ser assim. Vai ter horas que nós vamos olhar ao nosso redor e falar assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Porque foi isso que Pedro olhou. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui, cara? Olha esse vento que está acontecendo aqui. Ele começou a olhar as coisas que estão à volta. E Jesus, ele deixou de ouvir aquilo que Jesus falou. Ele perdeu o foco. E é lógico que quando perde o foco, você fica sozinho. Eu não estou vendo mais Jesus, eu não estou mais ouvindo a voz. Agora minhas referências são o quê? É o mar, é o vento, é a dificuldade. E Jesus não falou que... Ele não poderia ter feito ao contrário, né, pastor? Vento para, mar vira concreto, para que Pedro possa andar. Ele não fez nada disso, ele só falou para Pedro, vem, só vem. Eu fui essa semana que eu gosto de ouvir pregação de tudo quanto é lugar. Se eu estou dirigindo o carro, eu estou ouvindo pregação. Pode ter certeza. Aí uma coisa interessante, uma pessoa num podcast, falando com outro, era do... esqueci o nome dele. Mas depois eu lembro, eu falo. Ele dizia assim, o rapaz dizia assim, eu não quero nada. Eu não quero nada disso, eu já chorei na presença de Deus, eu já reconheci os meus pecados, já reconheci tudo isso, mas eu não quero ir nesse encontro, eu não quero ir nesse acampamento, eu não quero estar lá. E, cara, mas eu acabei indo. E quando eu fui, eu participei de tudo, fui impactado, mesmo assim eu fui embora e continuei minha vida. Mas eu me lembro de uma coisa que me disseram antes de eu ir. Cara, você não precisa estar pronto. Basta você se expor.
a presença de Deus. Ele disse: aquele acampamento de jovens foi muito legal, mas eu saí de lá e continuei minha vida. Mas uma coisa eu me lembrava: antes do acampamento, quando eu fui amado e a pessoa disse: você pode não estar pronto, você pode não estar querendo nada disso, você pode estar se vendo como indigno, mas eu só estou dizendo para você: se expõe à presença de Deus, o resto é com Deus. E aí ele falou: isso foi o que marcou minha vida, o amor que me constrange. Não é Deus dizendo: você precisa estar pronto. É Ele dizendo: venha como estás. Ficar pronto é comigo. Aceita o processo. Você só precisa dar um passo. O processo é Deus. Quando Deus chamou Neemias, aleluia, ele nem imaginava tudo que ia viver, mas ele passou pelos processos de Deus. Um líder precisa passar pelos processos de Deus para atingir o objetivo. Deus não trata somente um povo, Deus trata toda uma liderança para que ela esteja pronta para o novo de Deus. Deus preparou Neemias, Deus preparou o povo, e naquele momento a palavra constrangeu. Irmão, fica imaginando o povo vivendo essa reconstrução e de repente eles ouviram uma palavra que confrontou o pecado, que confrontou quem eles eram. O que eles fizeram? Foi tão forte a palavra que eles disseram: a gente não merece tudo que a gente está vivendo. A gente não merece nada disso. A gente não merece nem essa palavra que a gente ouviu aqui. Esdras, Neemias e a liderança diz assim: para, cessa o choro. Hoje é uma manhã de festa, porque o Senhor está mudando a nossa sorte. Não é dia de choro. Deixa o choro para amanhã. Deixa o choro para depois. Você já reconheceu? É momento de festa. Receba o perdão, o amor e a oportunidade de reconstruir. Escuta o que eu vou te dizer. Deus é Deus que passa pelo deserto e faz florescer. Deus é Deus que pega um Éden que está bagunçado e tem uma palavra de dizer para o Adão, assim como disse para nós: há uma esperança. Eu não desisti de você, Adão. Deus não desistiu de você. Por isso você está aqui hoje e o Senhor está dizendo: eu quero reconstruir a tua vida. Vem comigo. Vem comigo. Quem quer reconstruir sua vida aí? Você pode chegar a um lugar muito mais alto do que você pode imaginar. Você pode olhar o cenário do vale de ossos secos. Você pode olhar as coisas sem esperança. E Deus está dizendo aqui, ó, tá vendo as escrituras? O que eu fiz com a vida do profeta, o que eu fiz com a vida de Neemias e com o povo de Israel, eu posso fazer com a sua vida. Restaurar os seus sonhos, restaurar a tua história, te dar esperança, te dar nova vida, porque eu sou o Deus do impossível. Tenha um passo de fé. Você vai restaurar a tua história. Você será grande para a glória do nome do Senhor. Oh, Deus, restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte. Aleluia. Deixa eu fechar essa palavra com uma palavra tremenda. Oh, diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Olha só. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais tristes. Então todo o povo saiu a comer, beber, enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicadas.
Você entendeu a palavra que te foi explicada nessa manhã? Então vai, te alegra, veste novas vestes que o Senhor está preparando para você e diga: a partir de hoje eu quero viver algo diferente na minha vida. Eu vou me engajar na obra, eu vou ser uma pessoa que medita nas Escrituras, eu vou viver uma vida diferente, eu vou estar mais próximo de pessoas que já alcançaram aquilo que eu ainda não alcancei, eu vou estar mais presente nos cultos, eu vou ler livros que me edificam, eu vou ler coisas que me levam para mais perto de Deus, eu vou ter uma vida que busca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Hoje você pode decidir isso. Amém? Então toma essa decisão hoje. Tem alguém aqui hoje, sabe que isso não é, eu não tenho como regra, mas tem alguém aqui hoje que queria restaurar a sua aliança com Deus, alguém que queira receber uma oração conosco, queria vir aqui à frente. A palavra eu tenho certeza que falou com todos nós. Mas se tem alguém que fala assim: apóstolo, eu preciso de oração, eu preciso que alguém ore por mim, eu quero restaurar minha aliança com Deus, eu não quero finalizar o culto sem fazer esse apelo e dizer: se tem alguém que hoje quer restaurar a sua aliança com Deus, que vem aqui à frente para nós orarmos pela sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Se tem alguém, vem aqui à frente. Se não tem, eu fecho o culto hoje, orando ao Senhor e abençoando a tua vida para você ir para a sua casa com essa palavra no seu coração. Amém?